Como nós vimos na aula anterior, o Estado Novo, que é o último período da Era Vargas, vai se iniciar com o falso plano, né, o Plano Cohen. Depois disso, vai ser instituída a Constituição de 1937, que vai ter como medida inicial o fechamento do Congresso, né? Logo que Vargas ele faz o pronunciamento deste falso plano, ele fecha o Congresso e promulga a Constituição de 37, que permitia ao presidente governar, né, por leis impostas. Ele extingue, né, acaba com os partidos políticos. No caso dos sindicatos, eles vão ter muito mais controle estatal, mais do que já tinham anteriormente, e novos interventores vão ser postos no comando dos estados. Aquilo que tinha acontecido lá no início da Era Vargas volta a acontecer. Entretanto, o governo de Vargas não vai ser marcado só pela imposição e pela força. Muitas das vezes tiveram confrontos de fato. Mas também vai ser imprimido uma ideia midiática muito forte, que a gente vai chamar do populismo. Ele vai implementar muitas políticas públicas em relação à saúde, à educação, principalmente o trabalho, tendo assim a consolidação das leis trabalhistas. Além disso, ele vai promover o nacionalismo, né, a nacional-desenvolvimentismo, através da implementação, da industrialização do país, da implementação de companhias, como a Companhia de Siderúrgica Nacional, a criação da Companhia Vale do Rio Doce. Então, essas medidas também vão ajudar nessa manutenção de Vargas no poder. Dessa forma, ele consegue atrair a população, principalmente a população mais empobrecida, para o seu lado. Um outro veículo muito forte também foi a questão midiática. Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que além de promover a imagem do presidente, exercia uma rígida censura sobre todos os veículos de comunicação. Dentro desse processo, o presidente ele tinha pronunciamentos num programa de rádio, A Voz do Brasil, que ainda existe hoje, e aí, através desse programa, ele vinculava muitas suas ideias e aumentava ainda mais essa ideia populista. Foi imprimida uma imagem muito do Vargas próximo ao povo. E nesse processo aconteceram muitas apropriações culturais tradicionais do povo brasileiro, como a questão do samba, da capoeira, dentre outras. É muito importante também a gente perceber os antagonismos do governo Vargas, que está ali aliado diretamente às ideias fascistas, porque era uma ditadura, o Estado Novo ele vai ser uma ditadura, e Vargas tinha muita aproximação com as ideias de Mussolini, né? Mas, entretanto, quando começa a Segunda Guerra Mundial, na verdade, né, ele fica ali entre um e o outro. E aí, já no desfecho da guerra, quando os Estados Unidos entra, o Brasil acaba entrando na guerra ao lado dos aliados, né, contra essas nações, as nações fascistas. Tanto essa questão desse antagonismo, como já foi falado na aula anterior, Vargas vai entregar o Gabenari a Hitler, né, como a gente já viu. Então, a decisão do governo Vargas de unir-se aos aliados para combater o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial chocava-se com a manutenção desse regime autoritário no Brasil. E aí a sociedade iniciou, a partir daí, o movimento pela redemocratização do país. Então, os partidos voltaram a existir, e aí o pluripartidarismo voltou a existir. Em abril de 1945, foi dada a anistia aos presos políticos, dentre eles o marido da Olga Benari, né, o Luiz Carlos Prestes. E aí, em maio desse mesmo ano, foi extinto o DIP, o Departamento de Propaganda lá do governo, e as eleições foram marcadas para dezembro desse mesmo ano.
Porém, antes das eleições, um movimento popular conhecido como queremismo tomou as ruas de várias cidades do país reivindicando a permanência de Vargas no poder. Entretanto, esse movimento só fortaleceu a oposição, que tinha ao seu lado os militares. Então, em outubro deste mesmo ano, Getúlio Vargas foi forçado pelos militares a renunciar o poder. E assim este foi assumido provisoriamente pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Até o pleito eleitoral que elegeu o candidato apoiado por Vargas. Vargas foi eleito como senador do Rio Grande do Sul e continuou tendo uma vasta popularidade, porque ele era visto como pai dos pobres. E isso abriu caminho para que Vargas pudesse retornar ao poder, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas.